Sandro Molon, tempo de líder do PSB. Muito obrigado, presidente. Cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimentando a todos os colegas. Presidente, eu venho a essa tribuna, antes de mais nada, para cumprimentar a Câmara dos Deputados, conjunto dos parlamentares, que acertadamente aprovou o adiamento das eleições para o dia 15 de novembro e dia 29 de novembro, o segundo turno, em primeiro turno de votação da PEC. Decisão acertada, correta, que revela a responsabilidade da Câmara, tanto com a saúde dos brasileiros, quanto com a democracia brasileira. Se mantivéssemos as eleições no dia 4 de outubro, na prática, nós estaríamos colocando a população em maior risco, porque, lamentavelmente, como tragicamente já provaram os mais de 60 mil mortos, não é uma gripezinha, como o inconsequente presidente da República insistiu em dizer, sabotando o distanciamento social e trazendo para os seus ombros a responsabilidade de milhares dessas mortes. Aliás, há um estudo que mostra que onde o presidente da República tem mais aprovação, portanto, onde ele é mais ouvido, ali houve mais mortes. O que mostra que a fala do presidente da República, ela tem consequências. Não, o presidente da República não pode falar qualquer coisa. Um presidente da República tem que pensar naquilo que vai falar. Ele não pode agir como um irresponsável. Ele tem que entender que as palavras dele têm consequências, queira ele ou não. Lamentavelmente, ele é ouvido. Eu lamento muito, porque eu acho que se ele fosse menos ouvido, o Brasil estaria muito melhor. Mas, infelizmente, ele é ouvido. E como ele é ouvido, ele deveria evitar fazer o que fez. A Câmara, ao contrário, demonstrou responsabilidade, adiando as eleições para o dia 15 de novembro, protegendo a saúde da população com isso e a democracia. Por quê? Porque manter as eleições no dia 4 também retiraria da participação do processo eleitoral milhões de brasileiros que temeriam ir votar e contrair a doença, sem falar no fato de que não poderiam, ou seria muito mais difícil, estar em contato com seus candidatos, com seus possíveis representantes, de forma que aqui nós protegemos ao mesmo tempo a saúde e a democracia acertadamente. Segundo ponto, presidente, então estamos todos de parabéns, os parlamentares todos que aprovaram essa PEC estão de parabéns, demonstraram compromisso com a vida, com a saúde e com a democracia dos brasileiros e brasileiras. Muito bem. Segundo ponto nós aqui no Congresso também demonstramos responsabilidade aprovando o auxílio emergencial. Aliás, hoje uma matéria do jornal Valor Econômico mostra que foi o auxílio emergencial que esta casa aprovou, iniciativa desta casa, que evitou uma recessão maior no Nordeste, por exemplo. Ou seja, além de garantir e proteger a vida dos brasileiros, essa renda protege também a economia, protege o futuro do país. Mais um acerto da casa, o presidente prorrogou por 2 meses, é pouco, nós da oposição vamos insistir para que esse auxílio seja prorrogado até o final do ano, até quando vai o estado de calamidade, para garantir que as pessoas possam, ao mesmo tempo, continuar mantendo o distanciamento social e garantindo as suas necessidades básicas. Eu queria terminar tratando desse tema que é a greve dos entregadores de aplicativos. Agora há pouco, o deputado Paulo Ganimi, líder do Novo, subiu à tribuna e defendeu que o Estado não entre nessa relação, que se preserve a liberdade tanto dos empregadores quanto dos empregados de se submeterem àquela relação ou não. Existe um ditado jurídico muito antigo que diz assim: entre forte e fraco, a liberdade é opressão. O que significa esse ditado? Se você coloca 2 agentes
com uma força muito desigual e diz para eles se entenderem e chegarem a alguma conclusão, muito provavelmente aquele que tem mais força vai impor a sua vontade. Qual é a liberdade que tem hoje um brasileiro, num país que tem mais desempregados do que empregados formais, de dizer que não vai mais trabalhar porque as condições não são suficientemente satisfatórias? Essa liberdade é uma liberdade que existe em tese, mas evidentemente que quem precisa sustentar a sua família e levar comida para casa, não vai conseguir abrir mão desse trabalho porque não há outro. Então é obrigação desta casa, e para isso existe o Estado, o poder público, para estabelecer regras mínimas que protejam as pessoas de uma força opressora que às vezes o mercado tem, como neste caso. Exatamente para garantir direitos mínimos. E essas pessoas, os entregadores de aplicativos, estão desprotegidos aqui no nosso país. Precisam de proteção laboral, precisam de direitos humanos básicos garantidos, não é? Porque não basta dar uma gorjeta a mais para cada um deles, porque isso não resolve o problema, por exemplo, de quando eles ficam doentes. E as pessoas ficam doentes, os trabalhadores ficam doentes, inclusive em acidentes de trabalho, por causa de acidente de trabalho. Então é fundamental garantir proteção. Nós do PSB queremos manifestar a nossa integral solidariedade com os entregadores de aplicativos que hoje fizeram sua greve, apoiamos essa greve e esperamos que o Congresso demonstre compromisso com a vida desses milhões de brasileiros e haja a respeito disso. Tome a sua posição. Não por acaso, alguns estados norte-americanos estão começando a disciplinar relações trabalhistas de startups que começaram pequenas e se tornaram grandes, como o próprio Uber, por exemplo. Uma lei da Califórnia que trata desse assunto. Então, se é para aprender com bons exemplos internacionais, aprendamos também no mundo do mercado do trabalho e protejamos os trabalhadores brasileiros que ainda se encontram desprotegidos. Toda a solidariedade à greve dos entregadores de aplicativos. Muito obrigado, senhor presidente.